Certo? Bom, então boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fagner. Primeiramente, fora dele, para deixar registrado simbolicamente, ainda mais no dia de hoje. Eu queria começar agradecendo muitíssimo a presença de vocês. A gente sabe o quanto é difícil para muita gente chegar até aqui em Caxambu, até o Box, mas ao mesmo tempo esse é um espaço importante de ser ocupado, ainda mais por um campo em crescimento, em expansão, como o campo de estudos da deficiência. E queria agradecer muitíssimo a participação das colegas, do colega, principalmente porque eu acho que essa mesa representa um pouco da vitalidade e dos rumos que o campo tem tomado nas ciências sociais brasileiras. Então eu vou começar já com a apresentação formal. A gente, com muita satisfação, está recebendo a professora Pamela Bloch, da Universidade de Stony Brook, Nova York. A gente está recebendo a professora Valéria Rosário, do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo a professora Naí, da UFSC, e a gente está recebendo o Marco Gavelli, da UFSCar. Eu acho que, então, eu vou entregar a palavra já para vocês. Cada um vai ter 20 minutos, mais ou menos. A gente inicia com a professora Pamela. Claro, e quero agradecer muitíssimo também a idealizadora e quem de fato organizou essa proposição de colóquio, que é a professora Naí Dias. Naí Dias? Que vai ser debatedora nesse espaço. Então, até para informar vocês também, a gente fez uma alteraçãozinha na organização do colóquio. Inicialmente, esse colóquio, que se intitula Perspectivas Contemporâneas sobre os Estudos da Deficiência, ele teria 2 sessões. Porém, com as alterações nos voos, o cronograma das pessoas e com algumas desistências de última hora, a gente resolveu juntar as 2 sessões e articular esse debate teórico, etnográfico, sobre essas categorias emergentes e esses campos potencialmente pertinentes para o nosso debate. Então, mais do que rapidamente, já passo a palavra para a Pamela. Obrigado, Pamela. Obrigada. Eu quero primeiro eu fico muito grata a Valéria e a Helena, quem traduziu algumas partes da minha fala, então eu posso falar bem melhor português. E por causa da acessibilidade tem o PowerPoint. Eu também tenho cópias do papel em inglês, se alguém quer. O título, Aging Out of Children's Hospitals. Pode passar. A pesquisa ocupa a deficiência engarrando pessoas com deficiência de uma categoria particularmente vulnerável de cidadãos. Jovens adultos que necessitam de intervenção tecnológica constante, home care, qualificando 24 horas por dia. Então, a combinação de uma diagnose complexa e às vezes rara, e também a necessidade de intervenção tecnológica para sobreviver, causa uma situação difícil para a criança e a família. Mas cada vez mais pessoas sobrevivem por longos períodos de tempo com a ajuda de tecnologias e a ciência médica. Mas carecemos de políticas e práticas que acessam pessoas que necessitam de tecnologias complexas, como aparelhos de ventilação mecânica. mudando.
Movimentos de ativistas com deficiência que está fazendo trabalho muito pertinente desse grupo é ADAPT e Little Lobbyists. ADAPT é um grupo de adultos com deficiência que está fazendo muitas ações, muitas coisas ativistas nesta época para tentar proteger as vidas de pessoal com deficiência nessa época de Trump. E eu acho que eles têm, é por causa deles que daquelas, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, efeitos negativos das reformas republicanas em saúde pública. Isso foi uma grande vitória, um grande ganho. Responsabilização dos doentes, foco nos resultados quantitativos, resposta rápida e menor custo possível. E tudo isso não atinge pessoas com condições médicas complexas. Outro grupo é Little Lobbyists, é um grupo de crianças com condições complexas que muitos deles precisam usar tecnologia também. Vai a Washington para visitar os senadores e o Congresso. Porque é a vida delas que é a risco de todos esses policias. A próxima, eu vou fazer um estudo especial de Nick Dupree. Nick Dupree let's see, vamos a nickscrusade.org se for possível. No estado de Nick, quando Nick tinha 17 anos, o estado onde ele morou, Alabama, no sul dos Estados Unidos, não tinha recursos para crianças mais que 18 anos morar na casa. Então, eles mandaram numa casa de repouso no outro estado, na Flórida, longe da família. E às vezes a família tenta ficar as crianças em casa sem ajuda de enfermeiras, sem ajuda adequada, e ficam com exaustão, ficam dormindo e as crianças morreram. Histórias horríveis. E Nick queria mudar isso para ele, para sua vida própria, mas por outros que estão na mesma situação. E ele começou o Nick's Crusade. É possível ver Nick's Crusade? Foi um movimento social que ele iniciou para mudar os polícias do estado de Alabama. E Nick não tem browser, não? Não, talvez tenha que abrir um browser e fazer. Alguém pode criar? Realmente não precisa, mas se alguém tem interesse, pode usar seus screens para olhar na Nick's Crusade. Então, ele mudou ele mudou a polícia. Pessoas com mais de 21 anos no estado de Alabama, ele conseguiu. Oh, that's in the end? Oh, okay. All right. Well, essa tecnologia mantém suas pessoas vivas, their lives, mas apenas sobreviver é suficiente. Nós cumprimos nossas obrigações com esses cidadãos americanos. Em 2008, Nick mudou para Nova York por conta de um relacionamento que durou muitos anos. Ele mudou sua vida toda para estar fora dos hospitais, pois lá estava sujeito de infecções. Mas para mudar para Nova York, ele tinha que
entrou no hospital para estabelecer residência em Nova York. Então ele morou num hospital um ano e depois podia sair do hospital e morar com a esposa dele. Tudo bom? Ele lutou por residências com home care mais seguras para ele, para o irmão dele, para outras pessoas do estado de Alabama e para no país e internacionalmente. Torna-se adulto, responsabilidades e liberdade para pessoas com essas necessidades significa mudar-se de hospitais infantis para asilos geriátricos. Isso é um tipo de encarceramento involuntário. Eles não têm outro lugar para ir. Então vai do lugar de crianças ao lugar para idosos sem nada no meio. Mas nem pode ser visto uma elite dos usuários de máquinas ventilatórias. Ele é homem branco com acesso a essas tecnologias e com família, com educação, que sabe como advogar. Ele aprendeu como advogar, ele fez educação pós-secundária e ele tinha muitas oportunidades que muitas outras pessoas não têm. Mas esta é uma população invisibilizada, porque não é possibilidades seguro para entrar na comunidade. Então fica em casa, fica em cárceles, fica em hospitais, instituições de várias partes. Eu vou na história do Nick. Ele lutava por casas com home care qualificado para pessoas usuárias de máquinas de ventilação. E ele trabalhou comigo para formar o Venture Think Tank, venturethinktank.org, o link, se alguém quer, venturethinktank.org. E o primeiro evento em 2014 tinha o tópico de situações de emergência depois de tempestade, porque eu conheci Nick porque ele sobreviveu a uma tempestade grande em Nova York sem poder. Uma pessoa que precisa ventilação, que precisa essas máquinas para respirar, precisa eletricidade, mas ele morou mais que uma semana sem eletricidade por uso de baterias e uma complexa rede de amigos que ajuda ele a sobreviver na sua própria casa, porque é perigoso ir ao hospital. O hospital não é hotel. E nessa situação de emergência, essas pessoas são mandadas ir num hospital, onde é muito caro ficar numa cama que outros precisam. E em vez de ficar na comunidade com outros, ou tem outras opções de evacuação mais seguro para eles. E também ele ganhou ele foi artista, ele foi escritor, ele escreveu um capítulo do meu livro que eu editou, e também ele se você fez Nick Dupree imagens, pode ver muitas artes dele. Eu tenho o link aqui, www.newhouseawards.com, Nick Dupree, but não funciona quando clica. Ali não tem internet, eu tenho internet. Não tem internet. Ok. Então, Nick escreveu em seu blog e tinha capítulo do meu livro e ele tinha vários tipos de arte de comics.
quadrinhos e pinturas e outra coisa que ele fez. Isso eu quero que outra pessoa ler as palavras de Nick. Você pode ler? Ser independente dos modelos institucionais de cuidado continua sendo muito importante socialmente, espiritualmente, medicamente, em todas as esferas. Embora possa ser extremamente difícil manter o cuidado diário em casa, continuar saudável na comunidade é crucial. Eu continuo lutando para que aqueles que, como eu, têm necessidades complexas e intensivas, possam contar com o apoio necessário em suas casas para se manter longe de contextos hospitalares de alto risco. As pessoas não compreendem. Eu estava falando de sobrevivência e elas estavam falando de direitos, independência, conceitos mais abstratos, comunidade e sobrevivência. Quanto maior a necessidade médica, maior a necessidade de estar junto de amigos e parentes, de ter um círculo de apoio que o proteja e cuide. E esse tipo de círculo é como ele sobreviveu daquelas tempestades, que é Superstorm Sandy em New York, 2012. Nick não tinha medo de arriscar-se. Em 2008, mudou-se para Nova York em buscar uma vida mais aberta, com conexões humanas e existência amorosa. Após o fim desse relacionamento, sem ações de casas com assistência, retorna ao hospital e vem a falecer. Ele estava querendo ficar só pouco tempo no hospital e depois retornar na comunidade, numa casa, apartamento, coisa assim, mas isso não aconteceu. Ele ficou no hospital e depois, após a casa de repouso de idosos, ficou com infecção, voltou para o hospital, ficou com mais infecções, melhorou, foi para a casa de repouso e cada um, eventualmente, o corpo dele fechou. Foi completamente preventable. Prevenível, né? Prevenível. Completamente. Como você disse na câmera, absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. Isso é o parte essa é uma parte do capítulo que ele escreveu em meu livro. Eu leio essa passagem na funeral dele. O que eu li em seu funeral. Por aproximadamente 18 meses depois de minha vitória, eu habitualmente dispensava minhas enfermeiras ou deixava uma brecha entre seus horários e entrava na van de minha família com meus amigos de Spring Hill para irmos ao cinema ou algum show, ou apenas ficarmos pelo campus. Olhando para trás, isto era super perigoso, uma vez que a tecnologia dos respiradores depende de vários tipos plásticos que tendem a explodir, mesmo que eu tenha tentado educar meus amigos sobre os tubos e o protocolo de ensacamento de emergência. Eu tive sorte e não morri, embora o tubo tenha saído do notificador na primeira vez que saí, sendo uma enfermeira, e Sarah Jane, a caloura de 18 anos, e Frank, o vizinho azarado com um mullet, o tenham colocado de volta. Crescer em um ventilador mecânico, respirador, significa isolamento. Você deve tentar se tornar um homem ou mulher, enquanto muitos marcos do desenvolvimento psicossocial são atrasadas ou bloqueadas pelos níveis pouco usuais de supervisão médica necessária para que se garanta a sobrevivência de um respirador. Sabendo que muitos desses marcos e ritos de passagem de jovens e adultos estão fora do alcance para você,
você abriria mão de fazer esforços extraordinários para poder interagir com seus amigos de contato humano. Algumas vezes, quebrar o isolamento é mais importante do que evitar o risco. Apesar de toda a quebra de regras que está envolvida e uma consciência precisa de que a maior parte da vida universitária está fora de seu alcance, eu julguei que pelas oportunidades de interagir com os outros, vale correr muitos riscos. É a conexão humana que faz com que a vida valha a pena ser vivida. E sem ela, é difícil justificar seguir com a batalha diária que é viver com a ventilação mecânica. Eu acho que Nick era um visionário. Imaginava uma comunidade de jovens usuários de máquinas de ventilação vivendo juntas. Imaginava ser como professor de arte nessa comunidade. Eu e a amiga Julia ficou com ele até o fim. Ela visitou com ele todo dia e estava com ele quando ele morreu. Julie disse a mim depois do funeral: o que vamos fazer agora? Eu disse que você quer ir comigo a St. Mary's, esse hospital para crianças? E ela disse sim. Então nós visitamos St. Mary's Hospital em maio de 2017 para começar o que Nick sonhava: ativismo e amizade e relações acadêmicas. Eu fiquei vários projetos fora disso, desse projeto com St. Mary's, com as famílias, com as pessoas que moram no hospital, com Emergency Management, aqui perto da minha university, com FEMA, esse órgão de governo para emergências, e também os responders de emergência lá onde eu moro, Suffolk County, Long Island. E trabalho com FEMA's Office of Disability Integration and Coordination, federalmente, e também na New York City Office of Emergency Management. E vamos trabalhar com St. Mary's para construir uma Smart House. Eles já nesse momento está preparando comprar uma casa para 8 crianças, jovens com ventiladores, e eles vão morar lá em vez de uma casa de repouso. E eu vou combinar com aqueles especialistas de tecnologias, cada tipo de tecnologia, de energia, de eletricidade, de assistive tecnologia, de engenheiro, para criar essa casa perfeita, para mostrar um exemplo grande, shining example, muito bom exemplo, que deve ser vida na comunidade para essa população. Eu acho que é isso. Bom, acho que passamos para o Marco Gavelli, que dá uma palavra. Tudo bem, Marco? Acho que quando chegar uns 15 minutos eu te aviso aqui. Estamos fazendo comunidade aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer. Vocês conseguem me ler? Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a organização do evento, quero agradecer principalmente aos esforços da Adriana de ter mobilizado uma série de coisas para poder estar aqui. E vamos lá, eu botei uma fala que eu vou passar por algumas questões que
que envolve a minha presença aqui. Vamos lá. A minha fala tem um título: Que corpo pesa? Materializações do gênero ou materializações de gênero na produção científica da deficiência. Nessa minha fala, quero abordar duplamente como certas dimensões de gênero se acoplam e possibilitam outras formas de se produzir deficiência. A primeira dimensão dessa intersecção é relativa ao modo ambíguo com que pessoas consideradas deficientes são vistas em relação ao seu gênero e sexualidade. Para possibilitar essa parte da discussão, partirei de alguns pontos de minha experiência corporal que indicam ambiguidades e indefinições relativas à minha performatividade de gênero. A ideia aqui é pensar como o meu corpo deficiente é visto socioculturalmente como indefinido nos termos de gênero e sexualidade. Chamarei isso de androginia aleijada. A segunda dimensão da intersecção, que propõe entre gênero e deficiência, se liga à primeira, mas parte para uma problematização das bases materiais e, por isso, regulatórias, que possibilitam determinados corpos circularem e ocuparem determinados espaços de produção e disseminação de conhecimento. Nesse sentido, relato um pouco a dificuldade institucional que enfrentei para estar aqui fazendo essa fala, e como essa minha presença não pode ser dissociada do cuidado feminino e feminista que me circunda. Em poucas palavras, a minha reprodução enquanto pesquisador deficiente, nesses últimos anos, em um nível íntimo, depende de um trabalho doméstico do cuidado que é estruturalmente feito por mulheres. Há uma forte tendência em muitas discussões que mesclam analiticamente categorias e identidades, como deficiência, gênero, raça ou sexualidade, a soma ou sobreposição de opressões. Assim, uma mulher negra com deficiência seria mais oprimida que um homem negro deficiente, e menos que uma mulher negra lésbica com deficiência. Não tenho condições de discutir essa questão no momento, mas quero propor uma certa provocação a partir desse debate. Através de minhas pesquisas sobre aquilo que chamamos de discurso da deficiência, percebo que não há só possibilidade de soma ou sobreposição de identidades oprimidas, como se as identidades fossem possíveis de serem simplesmente acopladas a um sujeito ontologicamente constituído antes mesmo desse processo de subjetivação identitária. Quero assinalar que há também muitos indícios de que a deficiência, ou pelo menos aquilo que veio se considerando ao longo dos últimos séculos como deficiência, é um tanto formalizada por categorizações e experiências de gênero, raça, sexualidade e classe, quanto operou historicamente como limite constitutivo da formação dessas mesmas categorias modernas. Se olharmos os antecedentes históricos da formação científica dessas classificações, a partir do século XIX, mais precisamente, vamos observar que raça, gênero, sexualidade e pobreza, em muitas medidas, foram tratadas como dimensões corporais estritamente falhas ou desviantes das condições naturais ou normais para definir a condição da vontade. Em um termo, todas essas construções classificatórias que se consolidaram em disputas científicas e políticas ao longo do século XX foram tratadas como déficits corporais, isto é, deformações marcadas na carne em comparação com um certo ideal humano normativo, a saber, euro-americano, branco e masculino. De maneira paradoxal, e que precisa ser aprofundada com mais pesquisas históricas, a deficiência, entre aspas, ou seja, a ideia de déficit, foi sendo colocada como limite externo, versátil, da própria ideia de humanidade. O negro é uma versão deficitária da negritude ou brancura. A mulher é uma versão deficitária das noções hegemônicas de masculinidade. O homossexual é um déficit com relação às normas morais da heterossexualidade. Essas categorizações do século XIX ressoaram nos movimentos políticos que buscavam formas de se autorrepresentar
identitariamente a partir da metade do século XX. Tanto o movimento negro quanto o feminista e o de libertação sexual tiveram suas principais batalhas em torno da despatologização ontológica dessas mesmas categorias, denunciando a não neutralidade científica nos modos de interpretar e categorizar as diferenças sociais e culturais humanas. Contudo, a ideia de déficit, desvio ou deficiência, durante muito tempo, essas últimas categorias ficaram durante muito tempo como intocáveis em sua própria natureza patológica. Somente com os movimentos de pessoas com deficiência, a partir da segunda metade do século passado, é que outras modalidades críticas à própria ideia de déficit como patologia passaram a ser articuladas. Porém, só mais recentemente, algo que pode ser alocado nos últimos 20 anos de produção das humanidades sobre deficiência, é que estamos conseguindo problematizar a dicotomia saúde-doença, incapacidade e função, como oposições constitutivas que modulam limites de certas corporealidades e subjetividades, como naturalmente normais e saudáveis e outras naturalmente anormais e doentes. Então, esses movimentos identitários, historicamente localizáveis, nos permitem pensar em perspectiva como muitas noções sobre fragilidade, vulnerabilidade, infantilidade, fraqueza, dor, sofrimento e dependência foram tratados como um limite ontológico fixo que as identidades em via de positivação política elegeram como inimigos para construir suas noções de construção social. Faço esse pequeno prólogo para dar mínima inteligibilidade para a primeira dimensão que aborda nessa fala: a mistura ou borramento das divisões de gênero quando se tem um corpo com deficiência. Iura, uma amiga e pessoa com deficiência, comentou um dia em uma de suas redes sociais que muitas pessoas a abordam ou abordam seus familiares e acompanhantes como se ela fosse um menino. Esse relato trouxe à tona mais fortemente pensamentos e vivências minhas análogas a de Iura. Tanto eu como Iura somos, além de deficientes, doentes degenerativos. Possuímos uma condição genética reconhecida hoje como ametrofia espinhal. A doença produz uma corporalidade tida como frágil e dependente, uma vez que acomete principalmente o sistema neurológico e muscular esquelético, fazendo com que os indivíduos que a possuem percam progressivamente os movimentos corporais e seus tônus musculares. Desde criança, eu sou confundido com meninas. Talvez porque eu usasse brincos desde os 7 anos de idade. Contudo, nos últimos tempos, não é raro me abordarem ou abordarem meus amigos e familiares com termos que me definem como uma garota, como moça e ela. Também não é raro me tomarem como efeminado e acoplarem essa efeminação com uma identidade gay. É preciso dizer que nenhuma dessas interações classificatórias me incomoda. Pelo contrário, essas formas de interação acabam se tornando laboratórios interessantes para pensarmos como as dimensões de gênero e sexualidade se confundem a partir de determinadas disposições corporais. Nesse sentido, me pergunto se o ponto de minha feminilidade não está mesmo numa definição ontológica da própria definição de deficiência ou doença, e que, transmitida através
e que é transmitida através do que na gerontologia se chama de fenótipo de fragilidade. Por mais que eu tente me definir em termos estritamente masculinos, essa minha tentativa de criar uma representação identitária para o outro sempre escapa de meu controle e possibilita que uma esfera de indeterminação se coloque na interação. Por mais que caracteres masculinos façam parte de uma estética, eles não são suficientes para dissimular a aparente fragilidade física de meu corpo. Um corpo passivo, magro, inerte, debilitado, parece clamar por inteligibilidades que centralizam na ideia de vulnerabilidade uma dimensão naturalmente feminina. Com isso, não estou defendendo que minha experiência como homem com deficiência possa ser equiparada ao mesmo patamar das experiências sedimentadas subjetivamente das mulheres deficientes. Na verdade, estou buscando questionar algo que é típico do discurso mais masculino sobre deficiência. A noção de que a fortaleza muscular é a condição sem a qual a masculinidade é possível. Esse rechaço compartilhado por muitos homens com deficiência em relação à feminização de seus corpos acaba por naturalizar não só a deficiência como algo essencialmente enriquecedor, como também naturaliza a própria dimensão de masculinidade como essencialmente o lugar da força e da destreza física. Isso me recorda da colocação de Paul Depreciado na sua conferência de 2013, chamada A Morte da Clínica. Preciado, em uma incursão crítica a certos distanciamentos identitários das dimensões de doença e deficiência, conta um fato muito intrigante aos pesquisadores feministas. Segundo esse autor, a origem histórica do termo feminista não pode ser dissociada do seu passado clínico e diagnóstico, uma vez que quem eram considerados feministas até o fim do século XIX eram homens acometidos por tuberculose. No relato de Preciado, o termo feminismo era usado como forma de descrever a evolução clínica da perda da força e do surgimento da condição física dependente de cuidados sofridas por seus hereditários. Então, não seria essa forma de coligar as ideias de fraqueza e vulnerabilidade como atributos individuais a uma regulação produtora da própria deficiência como materialização de gênero? E aqui eu estou citando agora o trecho Corpus Christi. Em outras palavras, a própria deficiência, como produto dos opostos constitutivos, saúde e doença, incapacidade e função, não se faz inteligível somente quando provoca a fixação de outras oposições constitutivas como ativo-passivo, independente e dependente, fazendo com que os segundos termos sejam naturalizados como contraponto da ideia de ação política. Era isso que gostaria de chamar de androgenia aleijada, a produção de indivíduos deficientes aceitáveis depende, paradoxalmente, de definições de gênero ambíguas, com relação à ontologia suposta desse indivíduo. Essas definições ambíguas de gênero obrigam, e por isso é paradoxal, uma sustentação e fixação de uma identidade política deficiente que busque se afirmar distante da falha, distante do defeito, da passividade, da degenerescência
ou da fragilidade. Todos esses termos vulnerabilizam a noção de agência política, o que é tido como contrário à noção de autonomia e interdependência deficientes. Vou pedir licença para me ajeitar um pouquinho aqui e continuar a segunda parte. Eu tenho tempo ainda. Com isso, chego à segunda dimensão da minha fala, que a deficiência só pode ser elaborada em suas potencialidades políticas e disruptivas quando reconhece coletivamente as bases generificadas de sua materialidade. Sem muitas delongas, esta minha fala que traz em seu subtexto algo que é fundamental para o seu enunciado, que é a minha presença aqui, corporificada, só foi possível devido à rede de pesquisadores e, especialmente, pesquisadoras que se mobilizou a partir das dificuldades institucionais e financiamento dos meios para que eu estivesse aqui. Entretanto, enfatizo aqui que as pesquisadoras dessa rede, não só por ser uma mesa que está propondo uma visibilidade salutar às epistemologias feministas levada a cabo por mulheres acadêmicas do campo dos estudos sobre deficiência, como Adriana Dias, Anaí Melo, Pamela Brock, para listar as pesquisadoras que dividem essa mesa. Enfatizo o papel das pesquisadoras desse campo, pois tem sido a partir de suas experiências, enquanto mulheres coligadas com a deficiência em espaços de construção hegemônica de saber, que tem se mobilizado uma teia de relações e interações que guarda a possível crítica das leituras naturalizadas negativamente no polo feminino sobre o que é experimentar a vulnerabilidade. E são exatamente essas redes de contato formalizadas por meio de estratégias politicamente corporais que têm permitido inúmeras outras corporalidades ocuparem espaços que antes lhe eram inacessíveis. Contudo, como nos alerta Judith Butler em Notas para uma Teoria Performativa da Assembleia, a utilização ou termo vulnerabilidade é uma faca de dois gumes. Segundo a filósofa política, a noção de vulnerabilidade pode vir a ser operacionalizada como forma de regulação que naturaliza e individualiza determinados grupos como ontologicamente fragilizados. Entretanto, continua Butler, tomando consciência dessa possibilidade, sua proposta define vulnerabilidade como que nos implica naquilo que está para além da gente mesmo, sendo parte de nós. Ou melhor, como que nos implica naquilo que está além da gente mesmo, mesmo sendo parte de nós, constituindo uma dimensão central ao que poderia ser arriscado chamar de incorporação. E aqui ela usa o termo embodiment. Isso está na página 149. Para a autora norte-americana, a vulnerabilidade não é algo que se tem ou que o sujeito experimenta simplesmente, mas é performatividade. A performatividade da vulnerabilidade é a própria contradição, é a própria condição contraditória de agenciamento estratégico e político da expressão do próprio corpo no espaço e da exposição desse corpo ao risco de não chegar em determinados lugares, ao risco de não chegar e poder permanecer no local, ao risco de permanecendo sofrer as consequências corporais
devido à falta de segurança e estrutura. E nesse sentido, diz Butler, a vulnerabilidade não pode ser o dado da fragilidade corporal, da injúria. A vulnerabilidade é ela mesma a condição que conjuga o corpo no espaço e o espaço no corpo. Dessa forma, é que Butler chama a vulnerabilidade e a invulnerabilidade de um processo de formação de gênero. Isto é, o modo de produzir diferenças de gênero é a partir de dimensões de desigualdades estruturais. Isso quer dizer que, quando mulheres representam quase que a totalidade da mão de obra doméstica do cuidado, esse trabalho é tido como essencialmente feminino e invisibilizado como trabalho não pago e, em última instância, não trabalho. As reflexões de Butler sobre vulnerabilidade, na verdade, depende muito do que ela mesma reconhece como sendo um elemento que emana primordialmente dos disability studies, abre aspas, que todo o corpo requer suporte para se mover. Isso está na página 138. E assim, uma nova definição de corpo emerge dessa leitura. Butler define corpo em duas passagens que eu gostaria de terminar minha fala citando. O que o corpo é, e isso é por um momento um apelo ontológico, é a sua própria dependência de outros corpos e redes de apoio. O corpo, apesar de seus claros limites, ou talvez precisamente por causa da virtude desses mesmos limites, é definido por suas relações que fazem com que a sua própria ação e ação sejam possíveis. Então, se está nas mãos femininas o trabalho doméstico do cuidado, e se o cuidado feminiliza quem trabalha nessa dimensão, como negar que a deficiência depende para sua existência fundamentalmente das vulnerabilidades que materializam as diferenças de gênero? É isso. Portanto, poucos reportagens. Então, assim, eu pensei que ia fazer a apresentação amanhã, para hoje. Então, estou pensando em fazer uma reportagem, mas deixando um pouquinho a técnica de relato, tá? Falar mais da minha emoção, de entrar em contato com a história da Frida Kahlo. E queria destacar que eu conversei com a nossa professora André, a gente pensar em fazer uma pausa para Frida, para comemorar o 10º ano do nascimento dela. Então, como uma forma de homenagear, então, assim, da minha fala vai ser pautada no relato da minha visita à Carcassonne, no México. E eu, a Pâmela, nós fomos para o México em 2015, e desde o momento nós aproveitamos a oportunidade de visitar a Carcassonne. Então, assim, eu queria destacar uma coisa que eu acho crucial. É importante a gente situar no contexto, porque aqui no Brasil me parece que o dado relevante é o fato de ter, por exemplo, o campo de estudos feministas e gênero. Eu já vi várias publicações sobre a Frida, tem pelo menos o livro autoral mesmo, brasileiro, porque o resto dos livros sobre a Frida Kahlo tem 5 livros sobre a Frida, o resto foram traduzidos para um português. Então, em contexto, pensamento brasileiro, nós só temos um único livro sobre a Frida, os autores, a bandeira reflete sobre a Frida, mas reflete em cima
Barrator, das dicas shortas dela. Então, assim, vou para cima, um campo dos estudos, já tem festa, cheio de pele, tem baixo, uma discussão, já para preta, e a preta, uma discussão, já para ela está um pouco mais apressada. No México, nos Estados Unidos, tem algumas publicações, são todas, Estado Unido, então, assim, por isso faz questão de falar da Frida para que nós brasileiros conheçamos, sabemos quem ela é, principalmente pelo que é o principal motivo, deixa eu falar, a audiência da postagem do marcador da deficiência, a Frida Kahlo. Eu sabia que a Frida era uma mulher deficiente, mas visitando a casa de um achava o impacto que ia ter, conforme através da matéria após a outra, quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz uma deficiência até era por mim, a madeira de ratos, que era pintada. E posso passar. E depois tem as correntes, no canto da casa, no canto do quarto dela, tem duas correntes. Então, posso passar? Só aqui tem nome de uma parte da exposição da casa, porque tem várias salas da casa dela, que é debaixo para situações da vida dela. Então tem uma parte debaixo da casa dela que chama assim, que as aparências encanam. Que vai ser com isso. Bom, mas eu só percebi que se esse cartaz depois, eu não me antenei, não me preocupei em ler primeiro. Primeiro eu estava preocupado em visualizar os artefatos da Frida. Então, é importante destacar que ela tem para ver as deficiências. As pessoas acham que ela só tem uma assistência, pensamento no campo do estudo, chega aqui para cima, que depois da Frida, acho que ela é deficiência apenas por ter sofrido um acidente aos 18 anos, mas que ela já tinha uma deficiência física múltipla. Primeiro, ela nasceu com uma deficiência chamada espinha bífida. Essa era a primeira. Tem uma barra aberta, tem essa condição, ninguém fala nada aqui. Não deixa parecer. Sim. E depois, que é um relato, outro relato que é, vamos dizer, na segunda escala da enxergolia, que ela adquiriu poliomielite aos 20 anos. Então, espinha bífida, poliomielite, acidez cardíaco aos 18 anos, a Paulo foi aos 6 anos. Tá? Então, posso passar uma coisa que eu queria destacar para esse tempo. O filme tem um filme sobre a Frida, que é a película, um filme que o filme eu percebo assim, claro que é um contexto horrível, quando o produtor vai escolher o que vai direcionar, que é importante mostrar da Frida Kahlo na cena. É claro que o biógrafo, o produtor, ele escolhe o que ele acha importante, ele relaciona o que ele acha importante, e que o que ele acha importante também reflete com a visão de mundo, os estereótipos que nós temos da questão da deficiência. Então, percebo, com certeza, já a Adriana faz a produtora do filme, com certeza ela vai destacar que o elemento mais importante da vida da Frida era a deficiência. Naquele filme, a deficiência não estava representada.
Ou as flores dela na cabeça. Eu acho Sim, eu acho que por causa mais do destaque, assim, o patrão chegou de experiência, assim, horrorista. Tá? Então, assim, é porque é importante destacar que tem 4 marcadores sociais que perpassam a corporalidade da preta. Uma é a raça, a etnia, e tixeira, então, origem tixo. Outra é a circunstância, e outra é o cheiro, e por último, a deficiência, que é a mais importante biografia dela. O livro mais importante chama Heidi Herrera, que ela mostra o quanto a preta foi muito afetada com a imagem corporal dela, por causa da condição da pioneirícia, assim, uma perna mais curta que a outra, essa é uma coisa. Foi afetada da particularidade da vida dela, e toda a pintura dela, a biografia, é marcada pela deficiência. E não é marcada pelo cheiro, outra categoria que for, mas é marcada pela deficiência. Então eu fico impressionada com essa barra aberta, aqui no contexto brasileiro, a gente fez na bolsa. As feministas católicas ficam camisetas, bolsa, da preta, com aquela imagem, esconder a deficiência dela. Então, tem umas particularidades que não mexem porque o que as pessoas veem da preta é aquilo que ela vê, o estereótipo da deficiência. Tá? Beto, parece que a deficiência é o rosto, a gente parece que agora entrou cheia de cheiro, mas a deficiência só era o rosto, de pensamento, da tua. Quem quer falar de deficiência? Então é mais fácil produzir esses apagamentos. Então aqui, quando cheguei na parte da casa, muito da preta cana, que é a área tem mais, que essa aparência chegando. Aqui não está mexendo, está bom, então um pouquinho. Não, bom, então, aqui é uma parte que para assim, a preta escolhida, os vestidos, para produzir a identidade dela, ressaltar a identidade, mas também para cumprir a própria deficiência. Daí eu cheguei a me perguntar se ela queria se integrava, mesmo que deficiência, não era reforço. Da mesma forma como tem algumas pessoas, eles que estouram essa necessidade de ficar de algo enquanto, talvez não fosse relevante, mas também não quer dizer que perguntasse para ela que não, a deficiência é marcante porque a própria biografia dela reflete isso, por uma condição que habitava ele em termos de imagem corporal. Então, por aí a gente pode pensar que se a preta ou a reconhecida como uma mulher que tem que ser. Posso passar? Não tem como apagar hoje, porque não dá para enxergar certo. Tem como apagar hoje. Todas as representações da vida que vira, a gente vai tirar essa uma protestinha, só isso, uma coisinha, mas fica na classe azul da preta, tem vários que só mostra para as protestas, suposto também, suposto para sustentar a cultura. Pode passar? Essa aqui é outra parte da extensão. Então, assim, ela tem várias protestas. Na perna, disposta para sustentar a coluna. Então, por aí, foi um fecho aqui, caiu a ficha para mim. Me emocionei porque foi por perceber a dimensão do impacto que é da presença da deficiência. A pintura, porque as pinturas dela são
espaço, barra tudo que precisa. Posso passar? E... Bom, esse aqui é uma outra prova. A Frida, em 1953, aconteceu no psicoterapia porque porque não estava perto direita. Que é a própria condição, deixa o preto ter. Então isso aqui é, porque eu estava muito para perto direita, então posso passar. Aqui é uma das pinturas dela, que ela quer mostrar se aqui dá para ver para as brechas, tem outros brechas, que ela quer destacar as partes do corpo, onde ela sofreu lesões, intervenções. Ela teve mais de 30 cirurgias. Acho que outra era uma coisa que outra coisa não precisa de intestino, as partes de intervenções cirúrgicas, a Frida a mesma coisa. E uma outra coisa que é interessante, ela mostra uma brecha na cabeça. Na cabeça existe trauma psicológico que ela teve, com essa diversão toda traumatizada para a questão da deficiência. Então isso aqui é uma alegoria, uma metáfora. Posso passar? Para vocês verem o vestido, espaço, o vestido. Então aqui a vestimenta dela cobria, servia para cobrir, deve ser aquela vestimenta mexicana, que é bem comprida, louca, colorida. Eu jamais, se não tivesse bem, não ia ter uma noção da dimensão do impacto das substâncias, que é o apalato, os artérios, da indumentária, da preta, na condição dela. Posso passar? Quero mostrar os vestidos aqui, da sustentação corporal. Posso passar? Que ela conseguia respeitar o espaço dela. Aqui tem uma. Ao invés de cobrir isso, propósito, expulsar os ideais dela. Pode passar. E outra coisa que a gente tem, espaço lá em cima. E aqui também, mas está bem escondido. Posso passar? Posso passar? Aqui assim também, ou aqui. Posso passar? Assim também, pronto. Fico pensando, acho que uma coisa que eu pensei na pintura dela, que toda a obra dela é marcada pelas especificidades da deficiência. Mas eu fico pensando, pessoal, cronologia da arte. A arte dela também tem outro paradigma, que é uma arte encaixada, uma arte que provoca, que se estabelece no outro lugar. Uma arte subversiva, e a gente sabe que, acho que outra coisa que é acrescentar, que na história do ideário racista, toda a arte subversiva dos racistas era considerada arte discriminada, para essa perspectiva, que a Frida é da vertente surrealista, Salvador Dalí, Pablo Picasso, advertência, que é considerado arte discriminada e não condenado.
agora a gente está vendo uma representação dos tempos atuais do museu, agora nós, já por formação, existe rápido para eles, tem que perspectivas que já tem chegar aí. Estou pensando hoje, pensar, uma perspectiva que nós dois já marcamos da teoria livre. A arte dela, perspectiva, não pensar assim, que existe uma arte desfigurada, mas uma arte aleijada. Então, assim, na minha perspectiva, estava pensando para a teoria, a abordagem da arte dela, uma perspectiva da teoria livre, aleijada, feminista, que também naquilo que eu falo da Xarocana, expressar os quadros dela, reflete o nosso olhar para aqueles corpos, no sentido de poder apreciar aquele corpo, para se perguntar se aquele corpo tem direito ou não, se está robusto. Aí ia também a abordagem fenomenológica, se ele está robusto. É isso, obrigado. E assim, até para informar vocês, o que a gente combinou com a junção das duas sessões foi tentar comprimir todas as falas agora, até as 7h30. A gente dá um intervalo. Aí a gente vai fazer um intervalinho e retorna para a conversa, para o debate. Tudo bem? E a última fala vai ser da Valéria. Meu público, o pessoal aqui eu conheço o pessoal já do grupo, mas o resto é ciências sociais, veio por interesses de movimento social, de engajamento. Em um segundinho. Só porque eu sou super... Bom, então vou fazer interdisciplinar. Assim, eu sou a Valéria, eu acabei meu doutorado sexta-feira, então eu não estou no meu manual. A minha pesquisa é sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir da política de cotas. Então, o meu foco é trabalhar com as relações entre o Estado, o mercado, né, e as pessoas com deficiência. O meu campo se direcionou, então, na metade mais ou menos do doutorado, para pessoas com autismo. A minha pesquisa, então, ela vai trabalhar num diálogo com as políticas públicas, e eu acho que eu já teria uma primeira questão que tem muito a ver com o que a Pamela falou, da avaliação das políticas serem sempre quantitativas, né? São os números que importam, no menor custo possível, e os ciclos sempre tão lineares como as pessoas tendem a analisar essas políticas. Pode passar daí. Então, eu começo falando um pouquinho da onde eu falo. Eu sou da antropologia, meu doutorado é na antropologia, e me interessa muito entender a partir de uma perspectiva da antropologia da prática ou da antropologia crítica. Ou seja, meu olhar é sempre de entender, sim, de significados e sentidos as pessoas estão atribuindo, né, às suas vidas e às suas práticas, mas quais são os efeitos da cultura, quais são os efeitos dessa visão de mundo, qual é o resultado, né, com que consequências que tem quando a gente, nas ciências sociais, está discutindo conceitos como cidadania, autonomia, corporalidade, enfim, na prática ali, no dia a dia das pessoas, o que está acontecendo. Né? Então, eu entendo que as políticas, então, a minha etnografia, meu trabalho de campo é de imersão no cotidiano das pessoas, né? Então, eu acompanhei a história de um menino com autismo desde o início, de quando a mãe dele foi conseguir o laudo que tinha que ser válido para a lei, para ele ter acesso às políticas de cotas, até a entrada no curso preparatório para o mercado de trabalho que ele frequentou. Depois eu fui para a empresa junto com ele, nas primeiras experiências de trabalho dele dentro da empresa, e nesse meio tempo todo, que deu uns 2 anos e um pouquinho, eu fiquei convivendo com a família dele. Ele deu o nome dele, ele se deu o nome e pediu que eu chamasse ele de Tomás.
porque é um personagem das Chiquititas, que ele gosta muito. Então, eu vou falar para vocês sobre o caso do Tomás. Então, uma primeira questão, pode voltar um pouquinho, junto, eu falo mais rápido. Então, eu trabalho as políticas públicas, para mim, como esse meu foco é esse, me interessa entender as políticas públicas e as leis como produtoras de sujeitos. Né? Então, não é só que eu vou ter acesso à cidadania, eu vou ter acesso àquilo outro, mas essas políticas, quando colocadas em prática, elas estão fazendo coisas. Né? Então, elas estão botando pessoas em outros espaços e essas pessoas estão se transformando subjetivamente. Os sistemas de pensamento, a linguagem, os conceitos, as visões de mundo que fizeram essas políticas e que embasam essas políticas, né, estão permeando o cotidiano, estão permeando a prática dessas pessoas. Né? Então, isso é o que me interessa ver. Né? Então, nesse sentido que eu faço essa antropologia das políticas públicas. E a minha etnografia tem um autor que se chama Didier Fassin, que eu gosto muito, que ele fala em etnografia pública. Então, tudo que eu escrevi e tudo que eu pesquisei até agora foi antes de ser publicado e devolvido a todos os interlocutores. Para a mãe do Tomás, para o Tomás, para o Ministério Público, para os auditores fiscais das políticas e para os empresários que eu entrevistei e as empresas que eu tive. Isso é uma outra longa história, um dia eu faço um post sobre isso. Pode passar. Mas não foi fácil. Então, aí um pouco as categorias que eu trabalho, os modos de governo, a cidadania, políticas públicas, trabalho, mercado. Então, acho que com o tempo a gente não vai dar tempo de trabalhar as categorias, pode usar. Então, para quem não sabe, a lei de cotas para pessoas com deficiência, ela diz que as empresas têm que ter de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro funcional. A lei é de 1991, mas só com o governo de 10 anos depois, né, com o surgimento do programa Viver Sem Limites do Partido dos Trabalhadores, quando o governo diz, bom, essas leis serão fiscalizadas e serão multadas, é que ela começa a acontecer. Né? Como políticas públicas do Brasil, a gente sabe, pega no bolso, a coisa funciona. Então já é uma primeira questão que problematiza um pouco o ciclo das políticas estudado muito por cientistas políticos, gestores de políticas. Né? Então ela dá uma chacoalhada aí. E em 2012 é aprovada a lei do autismo, a lei Berenice Piana, que é um diálogo, acho que legal para o Marcos, porque é uma mãe de autista. Né? Então todos os cuidados invisibilizados que o Marcos comentou aqui, eu penso esses cuidados invisibilizados dentro do campo do político, nas políticas públicas, que elas não são, as políticas são direcionadas para o indivíduo, mas na verdade elas estão trabalhando com famílias, porque sem toda uma rede de cuidados, e eu acho que a Anne-Marie Moll nos ajuda muito para pensar isso, toda a rede de cuidados que é invisibilizada, que está fazendo essa política acontecer, ela não está sendo avaliada pelos gestores, ela não está sendo levada em consideração, né, nas teorias sobre políticas públicas, etc. E a lei do autismo, então, da Berenice Piana, ela é de 2012, sendo o autismo reconhecido, então, né, como deficiência para todos os efeitos legais. Essa é uma primeira questão, então, que a minha pesquisa se coloca. São muito poucas pessoas no Brasil que estudam o autismo, mas a primeira questão que eu acho legal, que eu deixo já para discussão, é que o movimento da neurodiversidade, né, no mundo, que é levado a cabo por pessoas, principalmente com síndrome de Asperger, ou seja, um autismo de alta, que eles chamam de alta funcionalidade, diz que autismo não é deficiência. Autismo é um jeito de ser e de estar no mundo. Eu não tenho falta de nada, déficit de nada, né? Eu não tenho por que ser enquadrado nessa categoria, porque eu tenho só um cérebro diferente. Eu sou neurodiverso. Né? Então, a primeira tensão que se coloca quando a gente está pesquisando autismo é essa. O que aconteceu no meu campo de trabalho em Porto Alegre é que ninguém sabe o que é neurodiversidade, por onde eu circulei. Nunca ninguém tinha ouvido falar em movimento da neurodiversidade. O que nós temos de trabalho no Brasil sobre o movimento da neurodiversidade são de pesquisadores do Rio de Janeiro e que pesquisaram na internet. Então, sim, nas redes sociais, nós temos uma grande mobilização dos neurodiversos, enfim,
que nós somos, então, neurotípicos para eles, né? E a questão que se coloca para os estudos da deficiência é interessantíssima, porque somos nós, em termos de acessibilidade, por exemplo, né, para as empresas que eu trabalhei, não é eu que tenho que me adaptar ao teu jeito de ser, estar aqui, eu não quero conversar contigo e ponto. É tu que tem que te adaptar, né, à minha diversidade. Então isso é o que se coloca em termos teóricos, mas o meu campo é um pouquinho diferente e eu vou mostrar para vocês porque eu tive acesso, pode passar. Porque eu acabei, eu mapeei a rede de políticas públicas no Rio Grande do Sul, né, eu não vou ter tempo de entrar nos circuitos da política, mas é um pouquinho, depois quem quiser ler o artigo que está no site da Reunião Brasileira de Antropologia, tem todo o ciclo das políticas, eu já apresentei num outro momento isso, mas só para vocês saberem que eu acompanhei 2 projetos, então, o projeto de inclusão pelo aprendizado e o projeto que é esse que vai pelo Sistema S, que passa por cursos de capacitação, e o projeto Autismo e Mercado de Trabalho, que alguns entram no curso, mas muitos são incluídos por inclusão direta, que eles chamam, né? Que, em termos práticos, que é o que me interessa, as auditoras fiscais do trabalho impõem às empresas os currículos dos meninos diretamente. Né? Então, você tem que cumprir as cotas, você diz que não tem pessoas qualificadas, eu tenho um banco de currículos e aqui está a pessoa. Isso eu vivenciei, então, no projeto Autismo e Mercado de Trabalho. Pode passar aí? Não sei por que não tá, pode passar todas. Na Horizontes Antropológicos tem toda a história do Tomás, né? Tem um artigo etnográfico lá, quem quiser conhecer melhor o Tomás, era um menino de 20 anos, diagnosticado pelas especialistas com autismo, mas não por ele nem pela mãe, né? Ou seja, o Tomás se entende como uma pessoa com dificuldades. A mãe do Tomás diz que ele tem uns % lá de retardo mental, diz ela que eu acho que o médico disse lá naquele papel. E as especialistas, então, que é uma característica do processo diagnóstico do autismo, dizem, tu bota o olho e tu sabe que o menino tem autismo. Né? Então, o autismo tem essa especificidade desse diagnóstico clínico, né? Um diagnóstico que não tem exames, e para a classe médica extremamente, ainda muito calcado em modelos biomédicos e positivistas, isso é complicado para eles. Né? Então, até tu assinar o diagnóstico de autismo é um processo longo, e tem colegas que pesquisam essa peregrinação de mães e pais, né? Mães de autistas, para ser fiel às teorias do cuidado. Então, a mãe do Tomás consegue um papel, nas palavras dela, eles são de classe popular, ela consegue um papel para ter acesso às cotas. Então, uma questão muito interessante, a gente discute muito a dessubjetivação que os processos diagnósticos muitas vezes causam às pessoas. Eles rotulam, eles encaixotam, eles, né, te dessubjetivam, o sujeito some. Bom, para famílias que eu pesquisei, isso não faz a menor diferença. O Tomás continuava sendo o Tomás. Mas essa foi uma questão bastante importante na entrada na empresa, né? Depois eu vou falar. Pode passar. Então, as questões que se colocaram no cotidiano do Tomás. Até que ele aprendesse o caminho para a empresa, né, ficasse mais ansioso com o trajeto do ônibus, a mãe levou e buscou, depois o Tomás ia sempre. Ele era extremamente pontual, concentrado, assíduo, ele nunca atrasou 1 minuto. E eu convivi com o Tomás durante 6 meses nessa empresa. Todos os dias que eu cheguei, o Tomás me dizia, tu viu que a Débora me deu oi? Tu viu que o fulano sentou do meu lado na mesa? Tu viu que agora não sei o quê? E aí ele chegou, um dia eu cheguei e ele disse, ela me fez uma conta no Facebook. Agora já adicionei o fulano, outro dia ele me dizia, o Beltrano me aceitou. E assim, as nossas conversas eram mais ou menos por aí. O Tomás falava então só de relações sociais. E essa questão me leva a um diálogo direto também sobre a construção diagnóstica do autismo, que os especialistas dizem que os autismos não têm uma teoria da mente. Ou seja, eles não teriam a capacidade de empatia, porque os neurônios espelho seriam deficitários. Né? Não vi essa característica no Tomás. O que nos leva a um outro debate interessante. O autismo é um espectro, é chamado espectro transtorno espectro autista. E o que eu mais escutei em campo
não só das pessoas daí, de alguns autistas que se entendem neurodiversos e que militam, mas porque nas classes populares eu não escutei, né? Mas também dos especialistas. O que os especialistas mais me diziam era, quando você conhece uma pessoa com autismo, você conheceu uma pessoa com autismo, né? E todo o trabalho dos especialistas, ao tentar direcionar como lidar com os autistas nas empresas, era colocar a pessoa em primeiro lugar. Não, evidentemente eu devo ter conhecido, provavelmente do que eu tenho lido, né? Eu conheci especialistas que diferem um pouco, né? Do modelo bem mais biomédico, que trata uma doença antes da pessoa, mas nas assessorias que eu acompanhei não foi muito o caso, apesar disso pipocar muitas vezes, né? Então eu escutei sim, tu tem que ver que eles são assim, né? Então essa rigidez do é assim, se contrapunha algumas vezes a essa questão. Então o Tomás chegou na empresa e a atividade que escolheram para ele foi colocar etiquetas em ordem. E ele ficou colocando etiquetas em ordem numérica por 6 meses. Isso parece desconfortável pra gente? Sim. Isso pareceu desconfortável pro Tomás? Não. Ele estava numa felicidade absurda colocando etiquetas em ordem. Claro que nesse capítulo e nesse momento que eu estou discutindo isso, óbvio que eu trago experiências de pessoas com deficiência com curso superior e toda a problematização, né, da contratação sempre para trabalhos manuais e a rotulação que tem antes. Mas nesses casos que eu acompanhei, o meu foco estava no Tomás, na transformação subjetiva que o Tomás passou, né? Então ele colocou etiquetas em ordem e isso incomodou muito a empresa o tempo todo. Também eu vou explicar por quê. Chegando lá então, se deram conta que o Tomás, quando acabava um bloco de etiquetas, não pedia outro. Ele ficava lá na mesa dele, congelado. E não pedia outro bloco e não dizia que acabou o trabalho, né? Aí então colocaram o seu Luiz para cuidar, e esse é o verbo, e eu tenho um longo diálogo com a Helena Fitz, que a gente está falando sobre as relações de cuidado, né, no mercado de trabalho. O seu Luiz ficou responsável pelo Tomás. Um diálogo muito legal também com o Marcos, que ele falou agora, que ele falou que o cuidado feminiliza, né? E eu acho que no meu campo, as pessoas mais velhas, elas entram nessa categoria de cuidador, né? O seu Luiz é o único homem, mas ele era muito querido, ele era muito afetuoso, ele era mais velho, então ele podia entrar nessa categoria, né? Então, ele era o vovô, então acho interessante a gente trazer esse recorte de gênero para esse debate, né? Bom, o Tomás então não pedia nova tarefa, o Tomás não ia no banheiro, o menino quase morreu na primeira semana, porque ele não ia no banheiro, e isso tudo foi causando uma tensão no cotidiano da empresa, né? E ele não almoçava com os outros, né? E daí eu não aguentei, porque a gente não é pesquisador, eu fui lá e dizia, convida ele pra mesa. E eu pedia para as pessoas, chama ele, né? Então, só que assim, chamava num dia, mas no outro dia o Tomás também não ia. Porque ele não ia, ele tem autismo, gente, então ele não ia ali, né? Então, eu não interferi muito, porque eu queria ver o que a coisa acontecia. Eu falei uma vez que, enfim. E tentando, incomodados com o Tomás ficar repetindo etiquetas, queriam trocar ele de setor. Porque nas nossas teorias empresariais, né, tu tem que circular por todos os setores da empresa, tu tem que ser multifuncional, tu tem que ser criativo, tu tem que ser proativo, tu tem que ser, o que mais? Tem que ter assertividade, todos esses valores do trabalhador ideal permeavam todo esse incômodo, tanto dos colegas quanto dos funcionários e muito dos gerentes de RH, né? E o Tomás, e claro que isso incomoda todos nós, porque ninguém aqui é independente e autônomo e autossuficiente, nós somos feitos de relações, mas quando tu está frente a uma situação, né, de uma pessoa que desorganiza, né, a dita normalidade no espaço, isso se maximiza. Então eu acho que o caso do Tomás nos coloca muitas questões, né, sobre essas, e eu não trato então do neoliberalismo como um sistema de governo, mas como um conjunto de valores neoliberais, valores liberais, né, que estavam sendo ali, que pipocavam o tempo todo no meu campo, era disso que eu estava falando. E uma última questão, então, que se coloca é a rádio corredor, não sei se vocês conhecem esse termo, acho que a Pamela não. São as fofocas que começam nos corredores da empresa. O que ele tem, gente, esse guri é estranho. O que ele tem, porque ele é muito estranho, o que está acontecendo e tal.
E bom, e isso foi um terceiro, quinto, sexto efeito da chegada do Tomás naquele ambiente de trabalho. Pode passar todos. Não sei por que ele ficou assim. Algumas questões... Ou volta agora. Aí. Essa história do Tomás, então, óbvio, nos traz várias questões para pensar. E para mim, a questão metodológica de um caso, ou de uma história de vida, ou de uma história, né, de uma cena, quando a gente traz na antropologia essa metodologia, é porque ela está condensando muitas coisas que a gente quer falar. E a trajetória do Tomás me falou de toda essa política, que eu não vou poder falar aqui, mas ela me fala de todas as etapas do ciclo dessa política, desde a construção diagnóstica até a implementação da política, como ela vai ser implementada, os valores e os sistemas de pensamento que ela permeia, né? Os cursos preparatórios são extremamente infantilizados, é o meu capítulo mais crítico, né? Eu cheguei a trazer fotos dos quadros de primeira série em MDF que foram colocados, né, com os combinados do dia. Não sei se aqui foi alguém que foi professor primário, mas eles tinham os combinados do dia, que não pode usar boné, enfim, tem todo um outro debate. Mas isso trouxe hoje só dentro da empresa. Então, primeira questão que a gente, em termos bem práticos que se coloca na inclusão de pessoas com deficiência e na escola também, publicizo ou não publicizo o diagnóstico da pessoa, especificamente falando das deficiências chamadas deficiências invisíveis, psicossociais, mentais, que é um outro universo, só ele é um universo, né, de problematizações, assim. Obviamente a gente não tem resposta, porque, como diz a Anne Marie Moll, o bom cuidado, né, ou a boa inclusão, para cada caso é um caso, né? As prescrições das políticas públicas dizem que deve haver uma sensibilização. Essa sensibilização implica que os colegas de trabalho saibam quem está chegando. Só que, na prática, o quem está chegando é que doença está chegando, que deficiência está chegando, né? Então, assim, essa empresa optou por, estamos recebendo o Tomás. E o Tomás não fez as que disseram, estamos recebendo o Rodrigo, ele tem autismo, e nós vamos fazer uma semana de capacitação sobre autismo. Eu pesquisei 2 empresas. Na empresa do Tomás gerou uma grande curiosidade em torno do diagnóstico do menino. Ele foi extremamente exotizado, né? Ele sabia que falavam dele, ele sentia que falavam dele pelos corredores, e ele foi alvo e teve como consequências críticas muito sérias. Tipo, o cara é estranho, ele não se entrosa, ele não está fazendo amigos, ele vai ser demitido. Porque no mundo do trabalho hoje, o importante é vestir a camiseta. Se tu não faz a tua rede, se tu não te integra, e as relações pessoais hoje são o principal motivo de demissão no mundo do trabalho, não é o conhecimento técnico, e vocês diretamente imaginam então como que os autistas estão entrando no mundo do trabalho, né? É extremamente interessante especificamente pesquisar o autismo por conta disso, né? O foco da relação é exatamente aquele que dizem que tu tem que ser o the best, que tu tem que ser o melhor. Relações interpessoais, né? E comunicação. Então, a não publicização do diagnóstico é um primeiro ponto que se coloca para a inclusão de pessoas com deficiência. O segundo são as teorias do trabalho, as teorias de gestão de pessoas, que todos os colegas, todas as pessoas que convivem com eles, e os gestores principalmente, estudaram administração de empresas. Eles foram formados para construir bons trabalhadores, e bons trabalhadores devem conhecer todo o sistema produtivo. O modelo taylorista-fordista de produção tem que ser superado. Isso gera que tu tenha que ter flexibilidade, que tu tenha que conhecer todos os setores da empresa, que tu tenha que ser criativo, e exatamente essas características que mais geram ansiedade e crises cotidianas nas pessoas com autismo, né? Mas incomodava eles que o Tomás fizesse essa atividade repetitiva. A não alternância de setores incomodava, a falta de proatividade incomodava, e o setor de recursos humanos tentando avaliar competências, habilidades e atitudes com a caixinha das competências, habilidades e atitudes que o Tomás, a princípio, não teria, né? E um último elemento importante também, que eu acho que estou falando, obviamente, muito para gestores de políticas públicas, mas a gente pensando também em questões teórico-metodológicas que estão colocadas, foi que as pessoas com deficiência, e o Tomás também, têm sido contratadas por meio turno. Ou seja, eles recebiam um salário mínimo
né, do benefício do governo, e são famílias de extrema baixa renda, porque quem recebe o BPC, que é o benefício do governo, tem só 1/4 do salário mínimo por pessoa, né, a renda para tu receber o benefício. Então, a renda dessas pessoas com deficiência para famílias de classe popular praticamente é a base de renda daquela família. E, de repente, a empresa contrata o Tomás e diz para a mãe dele: mas a gente só vai poder contratar ele meio turno porque de tarde não tem quem cuide dele. E essas foram as palavras da gente de RH. A mãe dele olhou e disse: como? Sim, ele vai trabalhar meio turno com salário proporcional ao meio turno. Então, a renda da família perdeu R$400 por mês, que é praticamente 1/3 da renda familiar. A mãe do Tomás olha para a gerente e diz: tudo bem, o sonho dele era trabalhar, a gente dá um jeito. Né? Então, foi um pouco isso. Eu tenho 1000 coisas a dizer, mas eu preferi falar do caso do Tomás, que tem um monte de gente que não conhecia, apesar de ser repetitivo para alguns, mas eu acho que ele concentra muitas questões, né, que a gente tem que pensar. E eu finalizo com bom, na tese tem várias questões importantes, mas para as políticas públicas e deficiência são as relações entre mercado, né, e Estado, né, ou seja, a transferência, né, de pessoas dependentes de benefícios do governo para a transformação dessas pessoas em cidadãos produtivos invoca a transformação de subjetividade delas, mas invoca também a desoneração do Estado e a desresponsabilização do Estado, no caso das famílias de classe popular, dessa renda que está muito necessária, que é muito necessária. Né? Essas políticas são extremamente criativas, elas têm sido transformadas, modificadas, muitos artigos foram inseridos, por exemplo, a idade, né? E agora está sendo pensado também alguma forma de não diminuir de um salário mínimo, que o BPC complemente, por exemplo, né? Quando a pessoa estiver no mercado de trabalho, que o BPC complemente o salário mínimo. Eu sei que me disseram agora que está sendo pensado também, então... Nesse momento, acho que não. Nesse momento desse governo, acho que isso não vai acontecer, mas faz atenção. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês. A gente vai fazer um intervalinho agora, não tenho bem certeza do tempo, mas imagino que sejam uns 20 minutos, meia hora, né? A gente vai tentar fazer algo rápido e aí avisa vocês. A gente vai aproveitar, inclusive, para estender a mesa por conta do Comitê de Acessibilidade da Unbox, que a gente teria uma reunião agora às 8 horas, 7h30. E aí vai aproveitar esse tempo para tentar estender, enfim, para iniciar os debates, de fato. E para esses debates, a gente conta bastante com a participação e com os comentários da professora Adriana, mas já que eu estou com a palavra ainda, enquanto não me demitam daqui, eu queria marcar algumas coisinhas sutilmente para vocês, principalmente porque muitas vezes a diversidade temática que envolve esse campo da deficiência, ele acaba diluindo algumas questões que para a gente são fundamentais. E eu acho que algo que a gente tinha a intenção de saída, de ressaltar com vocês desse espaço, é o potencial latente dessas perspectivas e dessas teorias e dessas etnografias na participação da reestruturação de algumas perspectivas clássicas das ciências sociais. E aí, nomeadamente, 3 delas. O debate sobre normal e anormal, o debate sobre eficiência e deficiência e, principalmente, o debate sobre natureza e cultura no nosso campo. Isso tem sido colocado, e acho que vocês tiveram uma amostra bastante significativa desses esforços, mas principalmente a partir desse duplo vínculo. De um lado, uma forte necessidade que a gente vem sentindo de ressituar o lugar do corpo nas ciências sociais e, de outro lado, revalorizar esse papel da experiência nas nossas pesquisas. Principalmente tentando encontrar formas, às vezes inventar formas, mas de grafar essa emoção, grafar essa relação com o sofrimento. Essa relação que é uma relação que está muito para além de uma relação pautada pela objetividade universalizante.
das nossas teorias, mas que implica, de fato, esse processo que a favela Saad tem chamado há muito tempo de ser afetado em campo, e que é algo muito delicado neste nosso campo, porque, afinal de contas, o que significa grafar esse afeto, o que significa dar vazão para essa dor toda. Então, espero que vocês tenham gostado, que voltem, e a gente conversa daqui a pouco. Um abraço.